Quem se ligar rápido, que esse é um mercado, e correr atrás de aprender rápido, vai se distanciar muito rápido, na minha opinião. E só de ter essa visão, assim, bem na época, né? Um pouco superficial, de entender essa visão holística, eu falei, cara, eu tenho qualquer cliente que eu quiser trabalhar. Muita gente que tá começando acha que tem que se preparar demais, planejar demais, ter certeza demais. E, cara, nunca você tem certeza demais, nunca você planeja demais e as coisas acontecem, a vida tá acontecendo. Não tem uma pausa assim, agora é o momento de eu me preparar. Não existe isso. Total. Seja muito bem-vindo ao Videomaker Digital Cash. É isso aí. O que é um Videomaker Digital? É aquele profissional criativo, que é o cara que é mais procurado nessa internet muito louca. Por quê? Ele fotografa, ele filma, ele edita. É isso aí. E hoje, meu primeiro convidado é um cara brabo. E olha, eu acho que é o primeiro videomaker digital que eu conheci. Olha que loucura. E ele vai ser o meu convidado de hoje. Vamos bater palma o pessoal da produção também para o senhor Fred. Que isso, Fala, moleque. Primeiro de tudo, já deixa teu arroba, senão eu vou esquecer. Cara, meu arroba é Fred in Global. Que Abrasileirando, isso? Fred in Global. Porra, é um cara global mesmo, meu irmão. Cara, prazer estar aqui com você. Obrigado pelo convite. E aí, tá feliz, cara? Cara, tô feliz. Um pouco cansado, mas feliz. É, mas é normal, cara. Quem é videomaker digital, só pra galera entender, pô, Fred tá aqui, ele não mora aqui, ele mora em São Paulo, mas ele tava produzindo, né, pra um player grande aí do digital. Pode falar? Pode, Claro, né? claro. Senhor Damásio, Vitor Damásio, é isso aí, exatamente. E, cara, é isso aí mesmo, a gente tem que aproveitar as oportunidades pra trocar ideia com os amigos, né? Cara, já pode começar assim, me diz, o que tu faz exatamente, cara? Me fala assim, pô, se você fosse explicar pra tua tia-avó, o que você faz? Cara, explicando pra minha tia-avó, basicamente eu faço vídeos que vão pra internet. Então, um resumo assim, bem básico. Mas se for um pouco mais complexo na resposta, eu faço vídeos que vão pra internet, que tem o objetivo de ou vender algo, ou criar um engajamento sobre algo, ou propagar uma mensagem sobre algo. Então, até complementando a questão do videomaker digital, que ele filma, edita e fotografa, né, eu já até adicionaria aí algumas outras coisas, né? Que além dele filmar, editar e fotografar, ele tende a ter uma visão um pouco mais estratégica sobre essa fotografia, sobre esse filme, sobre esse vídeo, né, que ele edita. Então, né, não é só a coisa técnica do filmar, fotografar e editar. Tem ali um porquê que ele está fazendo, uma intenção, né, para qual rede social que ele está trabalhando, para qual objetivo ele está trabalhando, né, qual que é a intenção por trás daquele vídeo, né? O que ele quer atingir com aquele vídeo. Então, é uma profissão aí que é nova, né? Se a gente for colocar essa nomenclatura. Uhum. Porém, ao mesmo tempo, ela é bem antiga, né? Porque eu acredito que ela junta aí várias habilidades que do mercado publicitário, do mercado agora do marketing digital, até do mercado do cinema também, claro. E vem compilando essa coisa nova, essa coisa multifacetada aí que é o mercado digital. E loucura porque tem a ver com a linguagem. O formato tem a ver com a linguagem tem a ver com o formato, a saída, pra que é, e a gente não sabe o que influenciou o que na real, né? Sim. Então, engraçado, esses dias agora, segunda-feira, a gente foi assistir um documentário do Ícaro de Carvalho, da nova produtora dele, H1. Publicadora de vídeos, publicadora de livros, na verdade. E era um documentário chamado Efeito Influência, né? E ali é um documentário que eles tratam a definir o que é influência, né? Então, eles pegam uma série de influenciadores, aqueles que se auto-intitulam influenciadores, e várias outras pessoas que não se intitulam, mas que também acabam sendo um influenciador. Uhum. E ali a definição, né, que um dos convidados traz é aquilo, né? Um influenciador é uma pessoa que tem o poder de mudar o comportamento e a decisão de uma outra pessoa. E se a gente traz isso para os vídeos, né, que é o universo que a gente domina, o vídeo, né, a ferramenta do vídeo, ela pode ser também uma influenciadora. Né? Mas uma coisa legal que eu costumo falar, interessante, é que assim, a minha visão, o vídeo por si só, ele é só uma engrenagem. Ele é só uma pecinha ali de um quebra-cabeça. Então, a partir do momento que você sabe qual é a peça, qual é o desenho que você quer formar,
Aí sim você começa a desenhar os quebra-cabeças que serão os vídeos ou as fotografias. Então, é interessante trazer esse aspecto porque muita gente, né, acho que até voltando, dando uns 3 passos atrás. Quando eu comecei a trabalhar com vídeo, trabalhava numa produtora, com outros amigos, e era basicamente uma produtora de vídeos mesmo. Então a gente pegava uns clientes e tal, eles falavam, cara, a gente quer fazer um vídeo institucional pra gente vender mais nossos produtos. Naquela época, sem muito conhecimento, a gente fazia o vídeo, muito bem produzido, contando a história da empresa e tal, mas acabava que aquele vídeo não gerava um resultado em vendas, como o nosso contratante esperava. E a gente ficava assim, tipo, cara, por que não tá vendendo, né? É só fazer o vídeo que, em tese, teria que vender. Se é só uma produção bem feita, como assim não vende, né? Exato. E aí foi a partir disso, né, de vários vídeos bem bonitos que a gente fazia, né? Enfim, na maioria das vezes alcançava a expectativa do cliente em relação à qualidade do material, porém não alcançava a expectativa dele em relação a resultado em vendas ou engajamento. Então, foi ali que eu comecei a pesquisar, tipo, cara, o que faz um vídeo vender? O que faz algo ser vendido? Isso que ano, assim, cara? Isso foi em 2017. 2016, 2017. Então, voltando ali atrás, ali eu entendi, nessa produtora, em 2017, que o vídeo por si só é literalmente uma ferramenta. É uma ferramenta que você pode fazer qualquer coisa dentro de um vídeo. Só que, quando você coloca ele nessa questão digital hoje, aí você precisa entender, cara, para que esse vídeo vai funcionar? Aí você começa a voltar vários passos para trás para você entender, cara, esse vídeo vai para uma rede social da vida, vai ser para um feed de Instagram, e tem como objetivo participar de uma estratégia de vendas numa semana de lançamento. Então a gente já está falando de uma outra coisa mais complexa em relação ao vídeo. E isso por si só, né? Por si só não. Isso dentro dessa engrenagem tende a criar uma influência, tende a criar um estímulo para aquelas pessoas que estão assistindo poder comprar ou não aquele produto, poder comprar ou não aquele serviço, poder comprar ou não aquela pessoa que ele está acompanhando. Então essa questão do videomaker digital é bem interessante. Né? E eu queria até te perguntar, inclusive, dentro disso, como que você chegou com esse nome assim? O que você percebeu? Né? Qual que foi a sacada que você falou? Cara, eu acho que é isso aqui. Cara, foi trocando ideia com um dos experts que eu atendo, e ele começou a me provocar, falando, tá, beleza, teu trabalho é diferente, você faz um monte de coisa aí. Já era meu cliente, a gente tava trocando ideia mesmo. Mas assim, por que você acha que é diferente? E ele começou a me provocar com relação a isso. Aí eu tava tendo dificuldade. Aí ele falou assim, não, tá, então me fala o que você faz. Que foi a pergunta que eu te fiz. E ele falou, cara, aí eu falei, né, eu fotografo, eu edito. Eu filmo, eu edito. Eu transmito, e aí eu não edito, porque a transmissão sai direto. Eu faço os bastidores e tal. Tô fazendo minissérie agora pra CPL também, que aí já é uma parada mais ficcional. Aí ele, tá, então qual o nome desse cara que faz isso tudo? Eu falei, cara, posso falar que é um videomaker que fotografa, né? Porque são, até então, duas profissões diferentes, fotógrafo e videomaker. Lembrando a diferença de filmmaker para videomaker. O videomaker, ele filma e pós-produz também. O filmmaker filma, né? Tem uma galera que tem essa dúvida. E aí ele falou, tá, então é mais videomaker ou mais fotógrafo? Mais videomaker. Ah, então tá bom, então é videomaker. Mas é qualquer videomaker? Ele, por exemplo, ele faz cinema? Não faz. Ele faz publicidade, assim, pra agência? Não faz. Quem é o cliente dele? A galera do digital. Aí ele falou, então tá bom, então o nome é videomaker digital. Então meio que ele que deu essa parada, sacou? E eu falei, caraca, tem tudo a ver. E assim, você acha que foi um movimento natural, aí um papo assim mais filosófico. Você acha que era inevitável essa digitalização da vida, como a gente está vivendo, e essas experiências remotas que a gente está vendo cada vez mais, desde uma compra de uma comida até, não vou no cinema não, vou assistir Netflix. Tá tudo muito remoto, né? Você acha que isso foi uma coisa natural ou a pandemia acelerou muito isso? Eu acho que é as duas coisas. Eu acho que esse movimento natural já vinha acontecendo. Né? Vamos colocar ali, vamos voltar um pouquinho no tempo ali em 2014. Em 2014 eu lembro de ter consumido muito conteúdo no YouTube de maneira muito intencional. Então ali comecei... 2014 eu tava com 21 anos por ali.
E ali eu comecei a ver que tinha vários canais de empreendedorismo nascendo, crescendo de uma maneira mais rápida. Então ali era a época do Flávio Augusto, quando ele postava muito vídeo no YouTube. Tinha a Bel Pass também, falecida Bel Pass. Mentira, ela não faleceu, mas a reputação dela hoje não tá É mesmo? O que tão aconteceu legal, com ela? Eu nem sei quem é. Cara, é uma moça de São Paulo, uma mulher de São Paulo que usou um financiamento coletivo para para promover um restaurante. Aí acho que foi um dos primeiros cancelamentos do digital, poderia dizer assim. É? Acho que nessa época não tinha esse nome também, cancelamento, que é uma coisa nova também. E eu lembro que ela estava muito em alta nessa época. Ela era uma primeira empreendedora assim, mais influenciadora, que produzia bastante Botava a cara conteúdo. no digital também, Botava assim. a cara, assim, já tinha esse formato, já tinha... Não era bem lançamento ainda, mas já tinha esse formato de depois vender um produto, um serviço. Era muito coisas presenciais naquela época ainda. Só presencial. Mas eu lembro que ela já existia. E... Falando ainda do nosso universo, né, claro. Mas naquela época eu lembro que no Brasil, né, e fora do Brasil também, já começava a popularizar os streams, a Netflix, quer dizer, na época era só Netflix. Começando, né, assim, né? A outra forma era outras formas, talvez pirata ou não, né, o Pirate Bay, enfim, Popcorn Time, você podia assistir filmes digitalmente. Ele já era uma coisa, né, dentro da minha bolha mais incipiente, então, sei lá, de 10 amigos que eu tinha, uns 5 a 6, só fazia praticamente online, só assistia filmes online, já baixava vários programas, tipo, 100% online, e já consumia muito conteúdo digital. Então, assim, essa evolução, ela tenderia a acontecer naturalmente, né? Aí acontece que a gente teve a pandemia, e a pandemia acelerou, no mínimo, 10 anos de evolução nesses 2 anos que a gente ficou em lockdown. Eu também acho. Eu acho que, no mínimo. E aquilo, eu acho que, assim, quem tem um poder, na minha opinião, é quem tem o cliente na mão. Eu vejo muita gente que é freela, que enfim, não tem essa noção. E aí, desde uma diária que o cara pensa em cobrar, até o que ele nega de trabalho, às vezes, é porque ele não tem o cliente na mão, ele não tem essa noção. E pra empresa ter o cliente na mão, ela precisa primeiro ter atenção, né? Não existe cliente sem atenção. E eu acho que é aí que tudo mudou. Não a estratégia, como você falou, que a estratégia de como vender, a gente pega livros aí que tem, cara, 100 anos, é a mesma coisa, né? O nosso cérebro evolui, mas nem tanto assim, para mudar as técnicas de venda profundamente. Mas o formato, sim. O formato mudou muito. E aí, a empresa precisa dar atenção para ela ter o cliente. E aí é onde que a gente entra. E eu acho que tá só no começo. Tem aquela frase, né, do Bill Gates que eu falo o tempo todo, né? Que tem as empresas que estão na internet e as empresas que não existem ou vão fechar uma parada dessa. E a galera se ligou nisso rápido, assim, cara. Chega, às vezes, cliente aqui que ele não sabe o que ele quer. Mas ele sabe que ele precisa estar na internet. Cara, eu preciso de um vídeo. Ontem mesmo eu fiz uma reunião fiz uma call com um cliente que lança, já tem 9 lançamentos. Aí ele, não, eu quero um filme assim, assado. Não, tá, cara, mas tu vai colocar onde e qual o teu objetivo? Ele deu uma quicada. O cara já fez 9 lançamentos, assim, ele não sabe. Ele sabe que ele precisa de um vídeo, mas ele não sabe que formato, pra quê. É a parte estratégica que você falou muito bem, né? Então, acho que você trouxe um ponto muito importante pro videomaker digital, que é o cara que tem que ter uma visão mais holística, mais irrestrita, né? Para ele não só aplicar no trabalho dele, mas sim para ele criar um vínculo de relacionamento mais profundo com o cliente, direcionando, quase que uma consultoria, né, cara? Total. Sobre isso, eu lembro que quando acho que começou meu questionamento, assim, quando eu me questionei, eu falei, peraí, o que eu faço? Né? O que eu faço? Tu chegou no momento, assim, de tipo... Cheguei, já tava cara, fazendo, e aí tu perguntou, o que eu faço? Isso foi em 2019. Na época eu tinha acabado de mudar para São Paulo, já para trabalhar com um player do digital, o João Bogado. E depois eu trabalhei com ele um tempinho, fiz um projeto com ele, na verdade. E logo em seguida eu fui convidado para trabalhar na agência do Rodrigo Vinhas. Na verdade, legal. Eu trabalhei diretamente na marca do Rodrigo Vinhas e não na agência. Pode crer. Então eu trabalhava direto com ele ali, filmando, editando, produzindo as coisas para ele. E ali foi uma grande escola para mim, assim. Porque o Vinhas, ele já produzia multiconteúdos. Então ele tinha um podcast, eu produzia o podcast dele. Ele produzia vídeos ali no escritório dele, recebendo mentorados. Ele gravava conteúdos mais extensos, assim, filosóficos e tudo mais. Então ali eu fui entendendo que cada material que eu produzia para ele tinha um objetivo específico.
Então, do podcast, a gente fazia, né, na época, era mais falado os nuggets. Dos podcasts, a gente fazia os nuggets. E aí, eu pegando o podcast em si, aprofundando um pouquinho, eu percebi que ele tinha um objetivo ainda mais importante e era subjetivo, assim, né? Era por trás, que era o quê? O Vinhas, quando ele entrou no mercado de produção de conteúdo, quase ninguém conhecia ele. Então as pessoas olhavam assim, quem que é esse carinha e tal? Ele tem uma cara de jovem, assim, né, na época. E aí ninguém conhecia ele. Só que, assim, em questão de 6 meses, ele já tinha uma base muito grande de consumidores ali, de potenciais clientes. Por quê? Porque antes dele entrar no mercado, ele já tinha toda uma rede de relacionamentos por trás, né? Claro, graças a outra profissão que ele tinha antes de entrar no mercado digital, né? Ele era empresário de artista e tudo mais. Não sabia disso, não. Então ele tinha um relacionamento, networking muito grande, muito bacana, tanto no mercado da música, tanto no mercado de lançamento também. Porque ele sempre foi um cara muito curioso e sabia se relacionar nesse meio. Então, uma das estratégias dele de entrar no mercado digital foi através de podcast. Então ele tinha os players que eram, naquela época, grandes players, e ainda alguns são, e ele convidava essas pessoas para ir fazer o podcast com ele. Então essas pessoas iam lá, e nesse processo de ir também elas transferiam autoridade pro Vinhas. E audiência. E audiência. Pode crer. Mas mais importante que a audiência pro mercado dele, pro caso dele, era autoridade. Porque ele já tinha muito claro que, cara, eu não preciso de muita gente para vender, eu vou vender um produto um pouco mais caro, e eu não preciso de muita gente, eu preciso das pessoas certas. Então, quando ele me falava isso, eu falava, caramba, já abre todo um universo diferente na minha cabeça. Porque eu já não fico preocupado, nossa, a gente tem que ter muitas visualizações. Não, o objetivo dele é outro. É visualização com qualidade. Então, cara, pode ter poucas. Mas se 100 pessoas, 200 pessoas assistir, se tiver 20 ali que é o cara certo, talvez 3, 4 pode comprar. Mas pode comprar um produto de 15 mil reais. Então, eu falei, caramba, tem todo um universo aqui por trás que eu não entendia. Né? Isso ainda em 2019. Aí lá no final de 2019, mais ou menos para novembro, eu estava produzindo um outro podcast pro João Bogado e pro Rock Vega, que é um dos coprodutores do livro bem famoso aí no mercado digital, que é o The Big Black Book. Bem conhecido. E aí eu gravei esse podcast no estúdio de uns amigos e tal. Depois que acabou, a gente começou a conversar, a trocar uma ideia ali. E aí ele me questionou assim, tipo, ô Fred, né? Pô, eu vi que você produz aí o podcast, né? Você entende vídeo, você entende áudio, você entende, enfim, um pouco do mercado digital. Eu imagino que você entende um pouco também de tráfego já, né? Que não se opera tráfego, mas você entende um pouco, que vídeo pode performar mais, que modelo é esse, que modelo é aquele. E também você entende bastante de copy, né? Para criar as thumbs, para criar ali uma chamada pro vídeo, até para produzir o vídeo em si. Né? E que profissão é essa? Ele me questionava. Caramba, então que louco, né? Você foi questionado do que você fazia. Exato. Né? E aí ele trazendo esse questionamento, ele chama Vaz, Moisés Vaz, esse cara. Um abraço aí, Vaz. Vou te mandar esse podcast pra você assistir. E daí ele me fez esse questionamento e aí ele começou a trazer, tipo assim, cara, eu também tive essa inquietação, assim, tipo, o que eu faço? Né? Só um detalhe importante. O Vaz, ele foi literalmente a primeira pessoa, ou o primeiro videomaker que produziu o Fórmula de Lançamento. Ele foi um dos primeiros funcionários do Érico Rocha, na parte de audiovisual. Ele que estruturou praticamente esse setor lá na Fórmula de Lançamento, na agência do Érico, né, que lança a Fórmula. E então ele bebeu diretamente na fonte ali. Isso eu tô falando de 2016, 2015, 2016. Pô, é um cara pra vir aqui, mano. Total. É um cara pra vir ele aqui. É bem mais low profile, mas eu posso fazer esse convite com certeza. Legal. Tá lá em Goiânia, lá com a família dele. Um abraço, mais uma vez. E aí, cara, o que ele me falou, assim, que foi a grande mudança, assim, eu lembro naquela época, 2019. Ele falou assim, cara, eu não sou só um videomaker, eu não sou só eu entendo de copy, mas eu não sou um copywriter, eu entendo um pouco de tráfego, mas eu não sou um operador ou gestor de tráfego. O que eu sou, então? E aí ele começou a entender que, cara, e também eu não sou um coprodutor, porque eu opero o vídeo, eu produzo, eu edito e tal. Então não tô só na estratégia. O que é isso? E aí quando ele me fez essa reflexão, eu comecei a entender um pouco mais, talvez com uma dimensão bem maior assim na minha cabeça, de que, cara, eu não sou só um videomaker. Não tem como. Então, assim, eu me via, tipo assim, sou um cara que, sei lá, vou cobrar no máximo R$1.000 por um freela, que na época eu já achava muito. Eu falei, cara, não, peraí, o que eu faço tem muito mais valor. E aí eu comecei a entender isso.
E aí, muito rapidamente, dentro disso, eu comecei a ver, opa, peraí. Cara, entendendo para onde o mercado está indo, onde todas as empresas, né, falando de empresas, a grande maioria das pessoas profissionais já entendendo que precisam se posicionar na internet, eu comecei a ver, cara, tem um mercado aqui que é muito novo, inexplorado e que só vai crescer. E que tem poucas pessoas que entendem o que está acontecendo. E eu comecei a enxergar isso. E só de ter essa visão, assim, bem na época, né? Um pouco superficial de entender essa visão holística, eu falei, cara, eu tenho qualquer cliente que eu quiser trabalhar. Porque eu consigo atender as demandas dessa pessoa, né? Desse cliente, em várias facetas. Isso é um ponto muito foda. Isso pra mim é um ponto, assim, muito fundamental. Mas antes de falar que a gente consegue atender de várias formas o mesmo cliente, eu queria falar você falou assim, é um mercado que não tem previsão. Você não falou exatamente com essas palavras, mas não falou que é um mercado que só vai crescer. Então, assim, não tem previsão para estacionar. E não tem mesmo. Então, quer dizer que cada vez mais outras pessoas vão entrar nesse mercado porque elas vão perceber isso que a gente já percebeu. E, na real, elas até entraram fazendo vídeo, editando vídeo no celular, por exemplo. Só que cada vez o gap vai ser maior da galera que busca estar profissionalzão na parada do que a galera que tá tentando de qualquer jeito começar. Porque pensa só, se hoje você é um fotógrafo e você quer correr atrás no YouTube de conteúdo pra você aprender, pô, já é um trampão isso já. Muito conteúdo desconexo, de repente você faz um curso ali, paga um outro aqui. Aí você teria que fazer pra um videomaker também. Cara, quer ser videomaker, então pera, eu tenho que fazer um curso, tem que ver conteúdo, tem que... Pra transmissão o negócio piora, porque conteúdo em português já é um negócio difícil. Aí, pô, quem se ligar rápido, que esse é um mercado, e correr atrás de aprender rápido, vai se distanciar muito rápido, na minha opinião. Então. E a outra coisa é exatamente isso, que quanto mais capacidade de entregar coisas diferentes você tiver pro teu cliente, mais fidelizado ele vai estar. É igual assim, ó, você vai, vamos dizer que você tem um monte de problema de saúde, você tem problema, sei lá, na cabeça, uns 30 problemas na cabeça diferentes. Você acha um cirurgião, um neuro, ou sei lá o que, um especialista boladão nisso, cara, você não vai ficar procurando outro, porque é muito difícil. E acontece isso com a gente. Quanto mais especialista você for, mais difícil é te trocar. E não é especialista fazendo uma coisa só. É especialista nessa estratégia, nessa visão holística de entregar o que o cara precisa. Cara, em relação a isso, assim, uma visão também que eu tenho, eu acho que isso me abriu várias portas e me fez caminhar. Eu, por um tempo, isso vai lá atrás também, em 2015, eu trabalhei numa agência de publicidade tradicional. Uma agência que atende shopping center, atende construtora. Caramba, foi teu primeiro trampo esse? Não foi o primeiro trampo, mas foi um dos primeiros ali nessa área mais criativa, nessa área estratégica e tudo mais. Eu trabalhava como auxiliar administrativo, então eu trabalhava na área de administração ali, dessa empresa, mas eu tinha contato com a empresa toda, com todos os setores. E uma agência, né, para quem não conhece, ela é bem dividida, né? Então tem um departamento de atendimento, tem um cara que só lida diretamente com os clientes, aí tem a criação, tem o planejamento, tem rádio e TV que, né, se eu for atualizar para hoje, seria a parte de gestão de tráfego ali, gestão de mídias, né, de compra e venda de mídia, e tem a redação, né, copywriting, tem todos vários setores. E como eu era um estagiário, né, minha função basicamente era fazer tudo dentro da empresa, eu tinha contato com todo mundo, né, então era bastante curioso entender, o que você faz, o que você faz, o que você faz. Trazendo para agora, né, o que isso me possibilitou em relação a poder atender o cliente de várias facetas. Eu entendi que se eu não soubesse fazer algo, já entendendo essa visão holística do mercado digital, cara, eu posso não saber fazer esse algo tecnicamente, colocar minha mão ali e fazer, mas eu sei a importância que esse algo tem pro todo, então eu vou chamar alguém que eu conheço, ou alguém que tem essa habilidade, né, que não necessariamente eu conheço, mas que tem essa habilidade e pode me atender, para fazer esse trabalho comigo. Então, por muitas vezes eu falo que eu sou um produtor, porque eu também tenho esse olhar de produtor. Eu falo, cara, peraí, eu vou fazer um projeto que é muito maior do que eu consigo atender sozinho. Mas pera, eu sei o que precisa para esse projeto acontecer. Então, exemplo, uma transmissão de live, por exemplo.
né, que, né, vamos colocar uma transmissão de live bem completa. Então, enfim, a gente vai fazer a live ali, além da live sendo produzida, a gente vai entregar depois para as pessoas corte dos melhores momentos, a gente vai entregar para ela uma fotografia, né, fotografia ali também. Os bastidores, né? E os bastidores completos. Então, assim, você sozinho, dificilmente você vai conseguir fazer isso. Você vai precisar de braço. Então, nesse momento, você vai falar, cara, eu preciso de alguém para me ajudar a transmitir, ou várias pessoas para me ajudar a transmitir. Eu preciso de uma pessoa que vai fazer esse bastidor, vai filmar, vai cortar ali. Eu preciso de alguém que entenda, né, um pouquinho de copy para já entregar o material completo para o cliente. Tendo essa visão, né, quando eu tive essa visão, eu falei, cara, fechou, eu consigo literalmente pegar quase qualquer cliente e começar a oferecer várias demandas, várias dores que provavelmente ele tem e solucionar isso para elas. Então, por que eu tô falando isso, né? Porque, assim, é muito comum videomakers, né? Eu conheço pessoalmente vários videomakers, inclusive, que talvez se limite em só falar, cara, eu só faço vídeo. Cara, não, eu só vou te entregar ali esse material aqui. Muito por talvez não querer a dor de cabeça, que provavelmente, né, em alguns casos sim pode dar, mas muito também por não saber quase nada daquele mercado, né? Não ter essa visão holística aprofundada de entender, cara, poxa, se eu, ao invés de eu estar fazendo um vídeo aqui, né, se eu puder tirar umas fotos aqui bem legais, entregar isso pro cara também. E muita gente vê isso, né? Muito videomaker vê isso, videomaker tradicional, eu digo, tipo assim, cara, pra que eu vou tirar foto desse cara se ele tá me pagando só pra fazer o vídeo? Pô, vou fazer 2 trabalhozinhos e vou receber só um. Né? Então essa visão acaba que limita muito o que essa pessoa pode fazer. E, enfim, o que você acha dessa visão em relação a isso do profissional que muitas vezes fala, cara, por que eu vou fazer 3 serviços se eu tô recebendo só por um? Eu acho que falta um monte de coisa. Mas primeiro que a gente já pode deixar de sacada pra galera brother, se torna interessante antes de se tornar interesseiro. Papai do Céu botou a gente aqui no mundo pra gente servir. Então, acho que o mais básico dessa pirâmide para entender esse tipo de pensamento é como que você quer vencer se você não sabe servir. Total. Então, botar o ego no bolso é aquele artistão, né? Que eu sempre falo, brother. O artistão que acha que é um rockstar, né? A galera de criação, assim, não só videomaker, mas a galera de criação tem uma galera que acha que é um rockstar, porra de um rockstar. O cara lá do Aerosmith, sabe? E, mano, não, o meu olhar, eu sou isso, eu sou aquilo. Ela pulou ela pulou um passo muito importante que é servir. É ter humildade, botar água no bolso e servir. Então, a primeira coisa é isso. A segunda, já um pouco mais avançada, é zero empreendedorismo. Zero. É um prestador de serviço autônomo que, se não virar uma chave, vai morrer autônomo, vai morrer prestador de serviço. Isso que você está trazendo do conceito de produtor é muito, muito legal. Porque o que é um produtor, cara? Ele é um empresário de produção. Quando a gente vê lá um filme de Hollywood, produtor, Will Smith, ele faz direto produção. Ele é um empresário de produção, cara, um empresário da criação. E é só virar uma chave. É só tirar aquele negocinho de burro daqui e ter uma visão mais aberta das oportunidades. E a gente está vivendo num momento que as pessoas estão tacando oportunidade na gente. Vou te dar um exemplo. Eu estou há 1 ano e pouco no digital. Eu venho da produção de audiovisual para evento social. O meu site ainda é 100% evento social. Eu já abri uma empresa, que é a lá dos Black, para atender essa galera mais empresarial, galera do digital, do marketing. Mas eu não consegui até agora fazer uma aba no meu site para essa galera. Todo dia eu tenho solicitação de orçamento vindo do site de casamento. Olha que coisa maluca. A pessoa chega lá, eu não faço o Google Ads, que eu também não tenho tempo. Erroneamente, tá? Isso não é uma recomendação. Eu sou burro. Não seja burro. A galera joga lá. Produtora audiovisual Rio de Janeiro. Produtora de vídeo Rio de Janeiro. Eu sou de evento social. Mas ela olha e fala, meu Deus, eu acho que deve fazer o que eu preciso. E entra em contato. Todo dia a gente tem 2, 3, 4 orçamentos. Olha que louco. Olha como o muro tá baixo. Né? Só porque eu me posicionei desde o início como produtora. Tive a cabeça de produtor. Então, pra gente já enganchar hoje, pra um cara... Porque eu vejo assim, tem um cara do digital, ele já tá no digital. Ele é uma agência, ele é um coprodutor, ele quer ir pro próximo nível, ele é um expert, ele quer ir pro próximo nível no audiovisual dele. Tem esse cara, eu acho.
Tem um cara que é fotógrafo e ele tá vendo que todo mundo tá fazendo alguma coisa de vídeo. Ele olha pro lado e já tem fotógrafo que faz vídeo, inclusive. E tem o terceiro cara que é um videomaker. Mas ele vê que as pessoas estão fazendo transmissão, ele não sabe muito bem fazer essa parada, ele vê que toda hora chega um patrocinado de alguém do digital, ele fala, pô, eu poderia estar fazendo isso. Para esses três caras, né, que quer realmente mergulhar no digital, hoje, quais são as oportunidades que você enxerga nisso? Tem oportunidade para essa galera? Cara, sim, tem oportunidade. Até pegando um caso recente. Esses dias atrás, um amigo um conhecido de um amigo meu mandou mensagem, né? Perguntando assim, quanto eu cobrava nos trabalhos que eu fazia e tudo mais. E aí, antes de eu entender, eu falei, cara, né, primeiramente me conta o que você faz, né? Qual que é o seu mercado, quem que você atende, quais são os seus tipos de clientes e tudo mais. E aí ele respondendo, ele já até atende alguns clientes, né? Que ele presta serviço para o marketing digital para esses clientes. Então ele falou que tem uma dentista e tal, que ele atende, né? Que até essa dentista ela produz curso online também e tal. Mas ele tá sempre ali cobrando só meio que diária mesmo dos trabalhos que ele faz, né? E aí nessa troca de áudios com ele, falei assim, cara, assim, só te passando uma visão, né? Eu acho que antes de qualquer coisa, você precisa entender um pouco mais de quais são as possibilidades que o mercado digital tem em relação a canais de vendas e tipos de vendas diferentes. Putz, peraí, deixa eu te interromper, que isso é muito interessante. Então você tava explicando para um cara... Um videomaker já. Bom, bem bom, muito bom tecnicamente. Bom tecnicamente. Ele tava fazendo uma pesquisa de mercado contigo. Exato. Maneiro. E assim, isso já acho legal. Ele chegou pra você e falou, ei, quanto é que tu cobra? Exato. Maneiro isso. Uhum. E aí você falou, não, peraí, cara. Dá 74 passos atrás. E aí eu acho que muita gente tem isso nebuloso e a gente pode falar mais sobre isso. Como que você entende o digital, essas oportunidades? Como é que tu vai cobrar um negócio que você não entende, né? Exato. Porque você também tem muita experiência nisso. Você vem do mercado de casamentos. Cara, no casamento, ele é muito diferente em relação ao valor que você pode cobrar de um mercado digital ou de qualquer outro mercado. E diferente não necessariamente bom, ruim ou bom. Porque assim, tem casamento que você pode cobrar... Tô chutando, realmente não conheço desse mercado. Sei lá, tem casamento que você pode cobrar 10 mil reais e vai estar barato. E você pode cobrar 20 também, e dependendo do casamento, vai estar barato também. Total. Então é muito relativo. É muito relativo, né, o nível socioeconômico que você está atendendo, é muito relativo à proposta que você vai fazer, é muito relativo várias coisas, né? No digital também é assim. Então, por exemplo, se uma pessoa vai comparar preço só pelo preço, sei lá, você fala, pô, cara, se eu fosse colocar, eu cobro 10 mil reais uma diária. Eu faço um casamento, cobro 20 mil, 10 mil vai pro meu bolso e 10 mil é custo. Cara, não tem como comparar uma coisa com a outra. Então, no digital, tem trabalhos também que você pode cobrar, se eu for, né, colocar aqui de maneira rasa, a diária, um valor bem mais alto do que o mercado. Por quê? Porque você não está ali vendendo a sua hora. Você está vendendo uma solução, você está vendendo um serviço, uma solução prática para aquele cliente. Nossa. Entendi. Então, entender isso já é bem interessante. Já. E aí eu comecei a falar isso pra esse rapaz, né? E uma coisa bem, bem simples que eu falei. Cara, exemplos. Hoje, no passado, no mercado digital, né, do lançamento ali, era muito comum estudos de caso. Depois esfriou, né? Aí depois começou a voltar, mas parece que a galera enjoou, enfim. Tem outras questões que a gente pode debater depois. Só que, a depender de como você faz um estudo de caso, ele ainda tem muito valor. Obviamente, vai depender do cliente, vai depender da proposta que você está trazendo ali, enfim. Tem uma série de poréns ali, mas tem projetos de estudo de caso que eu vou gastar no máximo 2 dias para produzir isso tudo e eu cobro 6 mil reais. Então, se eu for falar, tipo, posso cobrar, bem a grosso modo falando, 3 mil reais uma diária para isso. Bem a grosso modo. Só de eu trazer essa ideia para ele já falou, caramba, cara, não tinha essa visão. Tipo assim, ele realmente ainda tava muito enxergando, tipo assim, cara, mas que equipamentos que você tá levando, quanto tempo você tá demorando, tal. Eu falei, cara, óbvio, você precisa entender o básico das coisas que você tá entregando, né? Mas no caso dele, já entendi muito bem. Então eu falei assim, cara, não me preocupa com essa parte técnica. O que você tem que entender agora é como você vai fazer para vender o seu serviço e também vender aquela ideia do cliente que você tá atendendo.
Óbvio, isso é uma conversa entre vocês dois, né? Não é você chegar ali e tal. Mas só de trazer isso pra ele já falou assim, cara, você abriu muito já a minha visão, já tô começando a pensar em outras coisas e, enfim, agradeceu. Mas o que é isso interessante, Gabriel? É que assim, pegando esses 3 perfis que você trouxe, pegando um deles agora, tem vários videomakers aí que são muito bons, excelentes tecnicamente, que produz com rapidez, que sabe tirar foto também, né? Mas tem muito essa questão de ser artista, o popstar que você comentou. E por que isso é perigoso? Porque normalmente o artista, o cara que tem essa visão, né, e nós também temos um pouco de artista dentro de nós, ele vai tender a ser limitado em relação a vendas. Ele vai ter algum preconceito, ele vai ter algum medo, ele vai ter alguma barreira que fala, não, meu trabalho vale muito e tal, mas eu não tenho que vender, não tenho que... Tem muito disso. Né? Você conhece, né? Enfim. Pô, total. E trazendo a outra ponta da linha do cliente que você falou. Isso eu tô aprendendo. Eu aprendi semana passada. Eu demoro um pouco, às vezes, pra virar a chave de alguns conceitos que eu tenho, sabe? Eu sou meio cabeça dura. Isso é bom porque eu sou resiliente. Mas isso é ruim porque às vezes eu demoro pra aprender. E aí, lá no terceiro cliente que eu tive, que me falou a mesma coisa, eu falei, eu acho que eu tô errado. Que foi o seguinte. Você falou sobre o cliente querer a solução dele. E ele quer uma solução e uma solução simples. Porque para ele essa área de tecnologia, de audiovisual já é muito complexo. Eu mandava um orçamento que falava a câmera que eu utilizava, as lentes que eu utilizava, todo equipamento de áudio, de transmissão. Só não botava o cabo, irmão. O resto todo eu falava. Aí a primeira vez o cliente chegou e falou, pô cara, me fala aí quanto é que é. Aí eu pensei, eu mandei um PDF de 2 páginas pro cara, explicando tudo certinho, e tinha o preço. Pô, o cara nem leu. Minha primeira reação. Aconteceu a segunda vez. Não, tudo bem, mas assim, me fala de forma simples, 2 linhas. Quanto é que é? Aí eu, peraí, calma aí. Bem, ou todo mundo é ingrato, né, e eu estou certo, ou a galera não quer nem saber de porra nenhuma. Segurei a onda. No terceiro Expec, inclusive, semana que vem eu vou estar fazendo, que é a Liz, beijão pra Liz. Ela tem um jeito muito louco, ela é muito biruta, eu adoro gente biruta. E ela, porra, Gabriel, tu tá de sacanagem, cara, me mandou um monte de coisa. Olha só, seguinte, me fala quanto é o que tu vai fazer, meu irmão. Só isso. Aí eu falei, cara, ela quer a solução, cara, ela não tá nem aí com a câmera que eu vou utilizar. A segurança que eu tenho que passar como profissional já foi passada, senão ela nem tinha pedido orçamento. Se eu chegar lá com o celular, ela vai ficar meio desconfiada, mas ela vai confiar, porque ela não confia no celular, na ferramenta, ela confia em mim, confia em nós. Então ali eu entendi, cara, o cliente quer a solução simples, até no orçamento. Imagina na produção. Tu chega falando, às vezes, né, a Carol tá aqui operando, né, Carol, às vezes a gente vai fazer uma transmissão, aí a gente, não, vai fazer assim, assim, assado, aqui vai ter o cenário, blá, 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 e o cliente fica assim, com a cara de bunda, né? Porque ele não sabe, né, o que tá rolando. Ele não consegue visualizar. Ele não consegue. Eu fiz um lançamento que foi numa fábrica de madeira. Eu vi isso. E não tinha nada lá, não tinha estrutura nenhuma. Eu fui lá, falei pro cliente, cara, vai ficar legal, assim, assado. Aí ele não entendeu. Aí ele, cara, desculpa, eu sou meio idiota. Tem como desenhar? Sério? Aí ele, sério. Aí eu tentei desenhar. Aí ele, cara... Vai dar ruim isso aí, cara. Tem certeza? Porque eu não tô entendendo ainda. Pra você ver, ele não teve a visão da parada. Até que chegou no momento ele falou, quer saber? Eu confio em você. Faz essa porra aí e a gente dá um jeito. Então, a segurança tem que ser passada não na hora do orçamento, não na hora do que você fala, o que você vai fazer, cara. A segurança aí já é muito pessoal. Total. Né? É uma energia que você tem que transferir. E assim, total, cara, total. Tu não acha isso? Porra. Cara, na verdade, isso é o fundamental. Porque... Por exemplo, até pegando esse exemplo que você trouxe, se a pessoa vai com insegurança ali na hora de passar o orçamento, ela fala, cara, se eu não explicar por que eu tô cobrando, num projeto R$6.000, poxa, como é que eu vou explicar esse valor sem falar que eu tô levando, 2 Blackmagic, tô levando mais 2 pessoas e tal, pra justificar esse valor. Legal, fala mais sobre isso. Então a pessoa vai falar, cara, como é que eu vou cobrar, né, um pensamento, como é que eu vou cobrar esse valor alto sem justificar em relação a equipamento, sem justificar em relação a custo, né? Então a primeira grande distinção que a gente tem que fazer é exatamente isso. A depender do cliente que você está lidando, né, dentro do mercado digital, seja infoprodução, seja eventos dentro desse mercado digital, é muito claro
pode ser muito claro o que você vai entregar ali e o que tipo de solução aquela pessoa está esperando. Então, deixa eu dar só um passinho para trás. Exemplo, se a gente está falando de uma produtora que produz eventos, mas eventos já para mercado corporativo, já para mercado mais consolidados em relação ao tempo, festas e tal, o contratante, a grande maioria das vezes, vai querer saber todos os detalhes, o que é cada custo e tudo mais. Mas essa relação direta, quando você está atendendo um profissional que vende infoproduto, um profissional que faz lançamentos, um profissional que utiliza dessas estratégias para vender, se ele já entende o seu trabalho minimamente, a grande chance dele querer só saber, cara, beleza, você está me cobrando 5 mil reais, tá, o que isso vai fazer dentro desse processo que eu estou te pedindo? Isso vai alcançar, as vendas que eu quero lá no final? Isso vai me trazer mais leads para eu poder converter depois? Isso vai me trazer mais autoridade para eu vender com mais facilidade? Então, se a pessoa não tiver isso, com certeza ela vai ficar mais insegura na hora de propor um orçamento desse, se ela não souber o que ela pode entregar. Então, tem esse grande detalhe. Agora, uma vez que você sabe disso, uma vez que você sabe, cara, eu já fiz isso, ou, enfim, tem um auxílio de uma pessoa que tá me orientando estrategicamente em relação a isso, cara, isso aqui vale 6 mil reais, ponto. Eu sei que isso vai entregar pra pessoa. Então, você fala, cara, esse serviço é 6 mil reais. Aí a pessoa pode questionar ou não. Você fala, cara, eu vou fazer com essas pessoas, assim, assado, ou eu vou fazer sozinho, vou te entregar em tal dia, ponto. Então essa questão da segurança, cara, ela é muito importante. Mas não só uma segurança de se sentir seguro, é uma segurança de entender minimamente entender minimamente cada ferramenta, cada coisa naquilo que você está se propondo a fazer. Isso é um desafio. É um desafio, mas isso é fundamental, porque é assim que você vende. Você mostra o benefício pro cara, espanca o benefício na cara dele. Total. Cara, o benefício vai ser esse, como você falou. O lead vai baixar, a sua autoridade vai aumentar, as pessoas vão se conectar na hora do pitch. Antes você vai ter um vídeo que as pessoas vão estar emocionadas, te amando, então é muito mais fácil você vender. E você vai entregar todos esses benefícios e desse jeito você vai vender. Você não vai falar da câmera e da lente. Tô nem aí pra câmera e pra lente. Então, se você entende de vender benefícios, eu acho que é um passo fundamental. E outro passo importante é saber trazer esses benefícios com as nomenclaturas que têm familiaridade para o teu cliente. Muito importante. E se aquele cara já chegou até você vendeu bem os benefícios, deu o teu preço e ele de algum jeito ele declinou, ele não é um cliente para você, pelo menos nesse momento. Total. Pode ser depois. Porque se você faz bem a parada, você vendeu bem os benefícios e mesmo assim ele acha que não é a hora de te contratar, é o momento. Temos aí uma aguinha para você. Ai, que isso, aí. Tá maluco aí. Serviço da Air France. Cara, mas esse assunto é muito importante, porque assim, nesse papo você já percebe que tem muita oportunidade para as pessoas entrar nesse mercado. Tanto as pessoas que já estão prontas, ou seja, videomakers que já trabalham em outros mercados e tudo mais, e que quer migrar para esse mercado, mas claro, tem que estudar, tem que aprender várias coisas, mas já tem uma coisa técnica muito fundamental, muito importante, técnica e artística, mas também tem muita oportunidade para quem não sabe nada e quer aprender uma nova profissão, né? Principalmente a gente falar dos jovens aí, quer aprender uma profissão muito dinâmica, quer aprender uma coisa nova pra vida muito dinâmica. Muito dinâmica, muito dinâmica. E é muito legal isso. Pensa assim, se você hoje estivesse começando, mas você soubesse tudo que você sabe, não a parte técnica, tá? Mas assim, a parte estratégica. Como esses players trabalham, o que eles precisam, como é que eles vendem, todo o modus operandi disso. Hoje, como é que tu começaria, assim? Por onde tu começaria? Cara, não vou falar... eu odeio quando o cara fala, não, eu não tenho câmera, eu não tenho isso. Pô, meu amigo, então não tem como. Então, porra, vai trabalhar pra alguém, o cara com a grana te pagar uma câmera, você vai trabalhar com alguém que tem uma câmera, você aluga uma câmera, você precisa de uma câmera, tá? Como é que você começaria com uma câmera e uma lente aí? Cara, mas até se não tivesse câmera, eu acho que vamos imaginar ali que eu fosse bem mais novo, né, e tivesse essa inteligência e essa visão que eu tenho hoje. Eu acho que eu começaria praticamente da forma como eu comecei. Então, porque essa foi mais ou menos a forma que eu comecei. Então, eu vou até aproveitar esse espaço para contar rapidamente essa história que ela é bem interessante. É isso aí. Quando eu trabalhei nessa produtora de vídeo, que eu mencionei no começo do vídeo,
eu também era da parte administrativa. Então, eu lidava com o cliente, eu vendia os projetos de vídeo, etc. Em tese, eu nunca fui um bom videomaker, um bom editor. Deixa eu te interromper, que é uma coisa muito importante que eu queria entender. Tá. Quando você entrou na produtora para administrativo, você já sabia que queria trabalhar com criação? Cara, eu sempre achei que isso só seria um hobby na minha vida. Olha que louco, Porque cara. Que maluco. eu sempre gostei de filmar passeios da escola quando eu era pequenininho. Na época, isso é 2007, galera. Seu velho. Eu fazia parkour. Hoje tá famoso aí, eu acho. Caramba, é mesmo? Nessa época eu já fazia parkour com os amigos, então a gente filmava esses passeios, essas coisas. Mas era muito pro hobby, era muito pra gravar a parada. A gente postava no YouTube, inclusive, mas era muito assim, tipo... Era uma coisa bem nova que a gente fazia naquela época. Então eu sempre tive essa curiosidade, esse hobby de, tipo, vou filmar e tal. E muitas vezes era com aquelas câmeras Cybershot, assim, 3.0 megapixels, tipo, uau. A pilha ainda, a bateria, assim, tipo, coisa pré-histórica praticamente. Duracell era muito rica. Ela vivia o paraíso e não sabia. Agora... As primeiras câmeras digitais ali, cara, a gente tá falando 2017, ou 2007, 2008. Então eu sempre tive isso de filmar e fotografar, mas assim, uma parada bem amadora, bem por hobby mesmo. Eu fiz faculdade de administração, né? Então já tinha essa coisa de querer empreender, mas não sabia com que eu ia empreender. Já tinha uma visão um pouco holística em relação a vendas, mas bem superficial. Mas eu não sabia que eu sabia criar, não sabia que eu tinha lado criativo. Então você descobriu, é isso que eu achei muito interessante. Você se colocou numa situação, você não sabia bem, porque muita gente que está começando acha que tem que se preparar demais, planejar demais, ter certeza demais. E, cara, nunca você tem certeza demais, nunca você planeja demais e as coisas acontecem, a vida tá acontecendo. Não tem uma pausa assim, agora é o momento de eu me preparar. Não existe isso. Total. Então, acho isso muito legal porque você não tinha noção que você queria criar, você acabou caindo numa agência e lá você começou a estar aberto para poder entender o que cada um fazia e você estava aberto para a vida. Total. Tem muita gente que tá fechado para a vida. Isso eu acho muito legal, muito legal. Cara, assim, se eu for pegar... Minha história, eu acho realmente uma história muito interessante, porque ela tem vários caminhos que não são convencionais. Assim, então... Mete bronca, fica à vontade. Quando eu trabalhei nessa agência de publicidade, isso lá em 2015, né, eu conheci vários profissionais criativos, e naquela época os blogs eram muito fortes. Então, essa galera me indicava. Eu falei, cara, quem que você acompanha aí, enfim, de outros mercados, quem que é a sua referência? Essa galera ia me passando. Eu lembro de ver vários blogs, assim, na época eram muito profissionais de design, né? Vários designers, várias pessoas, assim, que trabalhou muitos anos em agência e largaram a profissão, né, numa empresa e começaram a virar autônomos e viajando pelo mundo, né? Os nômades digitais. Isso, pra mim, naquela época, me chamou muita atenção. Eu falava, cara, que legal, o cara trabalha viajando e tal, faz um blog, presta serviço para outras marcas. Então, a minha curiosidade veio muito daí. Porque eu queria continuar viajando, quer dizer, eu queria poder viajar e poder trabalhar. Né? E você morava onde nessa época? Morava em Goiânia. Então foi muito por essa curiosidade. Então eu comecei a pesquisar muita gente, assim, eu pesquisava muito, eu sempre fui muito curioso nesse sentido. E aí, assim, em 2016, um ano depois, eu fiz uma coisa que foi o meu primeiro ponto fora da curva com mais intenção, né? Que foi o quê? Eu peguei vários blogs que eu lia e tal, pessoas, videomakers, vlogs, era muito comum vlog na época também. Eu falei assim, cara, eu quero ver uma experiência dessa. Eu quero viajar pelo Brasil, quero filmar essa parada e eu quero aprender também. Então, juntando essa curiosidade, né, no mundo da criação, no vídeo, etc., com a minha curiosidade, né, e estudos da administração, do marketing, etc., e a minha vontade de viajar, eu falei, cara, vou juntar essas três coisas numa coisa só. Então, eu vou viajar pelas cidades para eu conhecer empresários, para eu conhecer pessoas que a gente pode discutir esse tema, ao mesmo tempo que cada cidade que eu parar, eu vou visitar uma escola para contar o que eu estou fazendo em relação a essa possibilidade de ter outras profissões, essa possibilidade de fazer outras coisas, e ao mesmo tempo eu vou estar viajando. Então eu fiz isso em 2016. Detalhe, eu viajei pegando carona de caminhão dentro do Brasil. Caraca, que loucura. Filmando com meu celular na época. Que loucura, que maneiro. Isso em 2016. E aí, assim, naquela época, a minha base teórica era o poder das relações interpessoais. Que era o quê? Entender que cada pessoa
que eu me relacionava, independente da área, ela tinha um conhecimento ou sobre a vida ou sobre algo técnico que eu não sabia, né? Então, falei, cara, eu vou reunir essas experiências na minha própria vida e vou fazer essa viagem. Então, cara, foi um puta desafio, né, por viajar de carona e tudo mais, pegar, enfim, relação com caminhoneiros, todo o processo, mas ao mesmo tempo foi uma viagem que abriu minha mente num nível muito grande e me desenvolveu como ser humano num nível muito profundo. E fiquei 21 dias viajando no total, de Goiânia, na minha cidade, na época, até Florianópolis, né? Cada cidade que eu parei, eu visitei um projeto e uma pessoa lá me recebia, né? Você, só uma curiosidade, você foi indo e fazendo e conhecendo e chegando na galera? Ou você já fez um contato prévio e foi agendando, assim, tipo? Cara, é só um detalhe importante, assim, que tá um pouco fugindo do assunto, mas eu vou considerar tudo depois. Beleza. Na época, o Facebook era muito forte ainda. Em 2015, ali, 2016, era bem forte o Facebook. Então os grupos, as comunidades, os grupos no Facebook também eram bem engajados. Tinha um grupo lá chamado Mochileiros Brasil. Eu postei isso lá, né? Falei, cara, tô fazendo uma viagem por esse objetivo, quero conhecer empresários e tal, enfim. Ao mesmo tempo que eu quero viajar de carona. Então eram 3 coisas muito diferentes entre si, nesses universos. Porque assim, normalmente o mochileiro é o cara que tá largando tudo na vida e né, tipo, quer viver uma coisa mais existencial, quer viver uma coisa mais pra dentro, assim, ao mesmo tempo que conhece pessoas, claro, mas não tem essa preocupação, tipo, eu quero conhecer empresários, eu quero... Enfim, normalmente não é isso. Quase sempre, eu nunca vi, só você. Exato, e aí eu queria fazer isso, então... Eu não era o mochileiro que tava largando a vida, eu tô usando um mochilão, porque eu gosto disso também, pra desenvolver outras habilidades e conhecer outras coisas. Então, quando eu publiquei isso, várias pessoas que trabalhavam em algumas empresas falaram, pô, cara, vem visitar a minha empresa. Vem cá, vou te receber. Pô, que legal, que diferente. Poxa, pode ficar lá em casa, tem um quartinho pra você e tal. Então, assim, literalmente a galera abriu as portas pra mim. Isso é uma coisa muito doida, muito legal. E aí eu comecei a desenvolver cada vez mais esse pensamento das relações interpessoais, né? Já com um pouquinho da base que eu tinha ali também em relação às coisas do mercado. Aí adiantando um pouco a história, né? Quer dizer, fazendo um grande pulo na história. Em 2018, eu também fiz uma outra viagem assim, dessa vez um pouco mais estruturada. Eu, um amigo, o Igor. E o que a gente fez? Pegando essa mesma ideia de a gente querer viajar, a gente querer conhecer projetos, a gente querer visitar empresas, a gente foi de Goiânia até Buenos Aires, pegando carona com o caminhoneiro e produzindo um documentário sobre isso. Caraca. E detalhe, lá na Argentina, a gente só ia sobreviver com trabalhos de vídeo. Então, assim, tudo que a gente fez lá, tipo, acomodação no hostel, restaurantes que a gente foi, passeios que a gente fez, a gente trocava por vídeos para a rede social dos estabelecimentos. Então, assim, bem doido, né? Porra. Claro, permuta nível hard. Exato, foi o começo de tudo ali. No caso específico dessa viagem, a gente teve um planejamento maior, né? Então eu já entendi, cara, eu preciso ter um contato prévio com a galera, né, com os estabelecimentos, etc. Ao mesmo tempo que eu vou publicando isso na internet e talvez buscar um patrocínio para a nossa aventura. E isso deu certo, né? Uma faculdade patrocinou a gente na época, a ESUP de Goiânia. E assim, eles patrocinaram mais eu acho que pela nossa doidura mesmo, assim, nossa coragem, sabe? Tipo assim, cara, pô, esse moleque é bem diferente, mas ele parece estar muito consciente do que ele tá fazendo. E, pô, isso aqui pode render no mínimo depois ele, sei lá, dar uma palestra, explicar pra galera, passar um pouco essa paixão das coisas. E assim, esse branding vanguardista que você desenvolveu pra você, querendo ou não, é muito... puxando sexy canvas, né? É sexy isso, né? Tipo, o cara é vanguarda pra caramba, tipo, alternativão, mas com a visão empreendedora, desprendido de coisas materiais, mas produzindo com uma câmera. É uma parada muito louca, né? Não, e o que conecta, né, com outro assunto que a gente tava falando? Foi através dessa experiência que eu comecei a desenvolver mais as habilidades que hoje eu acredito que são fundamentais também no sucesso que eu tenho. E também pro mercado. Então, quando eu viajei em 2018 e eu fiz essas permutas, eu já tinha uma noção muito, muito breve, assim, do que era a internet, do que era o Instagram, de como aquilo poderia gerar, né, possível clientes ou não.
Então, no e-mail que eu mandava para esses hotéis, para esses lugares e tal, eu tentava explicar um pouco disso e falava que eu sabia fazer vídeo. Assim, era uma coisa bem amadora, assim. Então, pra quem tá ouvindo aí, de repente, falar, o cara já sabe fazer a parada. Cara, era bem amador os vídeos. Só que ele tinha uma ideia, assim... Eu tentava, no mínimo, deixar resumido, tipo, cara... Sei lá, dentro da habilidade que eu tinha, eu tentava deixar o mais atraente possível. Mas, assim, era bem ruim, sendo bem honesto. Mas pra quem não fazia nada, aquele ruim funcionava. E aí isso também que foi, tipo, girando na minha cabeça. Então... Em 2019, quando eu comecei a trabalhar ativamente no mercado digital, a minha visão foi essa. Eu falei, cara, vamos lá. Eu sei filmar, ok, sei ligar uma câmera, sei configurar, sei editar o basicão, né? Sei usar o software ali de edição. Sei basicamente o que são as redes sociais hoje, o que é o YouTube, para que serve o Instagram, o que serve a ferramenta dos stories. Sei dialogar com isso, sei falar as nomenclaturas ali, bem básico. E sei também me relacionar com pessoas de uma forma que muita gente não sabia naquela época. Principalmente com empresários. Né? Um detalhe importante, muito interessante de comentar. Lá atrás, 2016, quando eu fiz minha primeira viagem, que eu também conheci empresários e tal, empresários, quando eu vi um empresário, sei lá, eu conheci naquela época, em 2016, eu conheci o Thales Gomes, que hoje é bem eu acho que ele é famoso. Bem famoso. Enfim, na época ele fez uma startup bilionária e tal, a primeira startup parecida com o Uber, que era o EasyTax. E quando eu vi ele, eu fiquei, tipo, muito assim, cara, ele tá lá em cima e eu tô aqui embaixo. Pedestal. E assim, em termos de resultados financeiros, isso é verdade, ponto. Só que em termos de relação humana, não, ele é um ser humano igual eu sou. Naquela época eu fiquei, tipo assim, muito inacessível, assim, eu deixei ele muito inacessível pra mim. E eu comecei a muito pensar nisso, tipo, cara, eu sou um ser humano, aquela pessoa é um ser humano também. Quanto mais ser humano eu sou, mais eu consigo me conectar com outros seres humanos. Isso pode ser uma coisa óbvia, ou que as pessoas talvez não pensem, mas isso é muito sério. Por quê? Normalmente, um empresário, até um artista, pessoas que são bem-sucedidas em algum mercado, elas precisaram ter um nível de resiliência, de foco, de acreditar. Elas passaram por vários questionamentos internos, mesmo que as pessoas achem que não, muito grande. Então, elas tiveram um nível de humanização, né, que realmente lidar ali com as fraquezas dela, com o potencial que o ser humano tem, muito grande, muito acima da média. Então, só por isso, quando você consegue, né, conectar com esse lado humano da pessoa, né, com esse lado da resiliência, com esse lado da coragem, com esse lado do fazer acontecer, independente do nível que você tá, socialmente falando, financeiramente falando, você consegue conectar com outra pessoa. Cria proximidade. E isso eu aprendi nas viagens, isso eu aprendi com as minhas experiências. E eu já tinha isso claro lá em 2019, quando eu falei, cara, beleza, eu vou pegar esse básico que eu sei e vou trabalhar com os melhores profissionais do mercado digital. E aí eu tô respondendo a sua pergunta, cara, como eu começaria hoje? Que foi como eu comecei. Então, o que eu fiz? De todas as pessoas que eu acompanhava por alto, assim, seja de blog, seja do Instagram, falei, cara, quem que é a pessoa que eu mais me assemelho, que eu mais tenho afinidade e que sabe muito do que tá fazendo? Cara, eu fui vendo, tipo, esse cara aqui é muito grande, talvez eu não vou conseguir conectar com ele agora, e tem isso aqui, tal. Eu fui realmente vendo, assim, mapeando. Observando. Você foi mapeando. E aí eu conheci no Instagram o João Bogado. O João Bogado, ele, na época, ele tava começando, assim, a produção de conteúdo dele no Instagram. Ele já tinha um bom network, ele postava várias vezes, assim, reuniões que ele tava fazendo. E ele era muito novo, ele tinha 19 anos na época. E ele tinha muito resultado. Então ele tinha recém trabalhado na Empíricos também. Naquela época a Empíricos estava num crescimento muito acelerado. E eu falei assim, cara, poxa, esse moleque parece ser interessante. E aí uma coisa que me conectou com ele, né, foi essa questão quando ele falou, você não precisa mentir para vender. Como eu falei aqui atrás em relação ao videomaker, ao profissional artístico que tem muitos bloqueios com relação a vendas, eu também tinha isso. E aí quando eu vi essa frase dele, eu falei, porra, acredito nisso aí também. Cara, de repente posso fazer um projeto com ele. Pode ser um caminho. E aí nesse processo de acompanhar os conteúdos dele e tudo mais, eu falei assim, cara, eu acho que eu vou pedir pra
fazer um trampo com ele, sei lá, gravar umas coisas com ele, gravar umas coisas que de repente vai ser útil pra ele, né? Pô, vou gravar o dia a dia dele, de repente ele pode usar isso e postar, seja no YouTube, seja no Instagram. Acho que isso tem valor e eu, em troca, eu quero aprender essa uma semana com ele. Pô, legal, peraí. Então a gente chegou num ponto que eu acho muito legal. Diretamente, você trabalhou então de graça. Trabalhei de graça. Tô falando em termos de dinheiro. Financeiramente, sim. Mas se a gente olhar para outro viés, o viés do networking, o viés da conexão direta, o viés da abertura de oportunidade e engatilhar ele na reciprocidade, isso tem muito valor. Tem muito valor. Porque tem muita gente que tem medo de trabalhar de graça. E aí a gente volta lá naquela questão de saber servir. Meu amigo, se você não tem entrada com ninguém, você vai continuar sem entrada com ninguém se você continuar fazendo o que você faz. Então uma grande quebra, acho que, de paradigma é essa. Não é só para quem tá começando. Se você já é um profissional, cara, bom, mas você quer por algum motivo entrar em uma outra esfera que não seja a que você tem acesso, trabalhar de graça sim, por que não? Né? Cara, tem duas coisas importantes. Primeiro, eu fui bem intencional nisso. Sim, não foi nesse pedido, descaralhado, intencional. E ao mesmo tempo, era uma coisa muito verdadeira. Porque assim, eu não queria só, vou trabalhar com ele e que depois eu vou conhecer outras pessoas. Não. Pô, eu quero conhecer ele. Acho que vai agregar muito pra mim. Tipo, ele é um cara bastante interessante e tudo mais. O que eu tava propondo pra ele também ia ajudar muito ele. Principalmente que ele tava começando ali a produção de conteúdo dele. Então eu falei, cara, se eu produzir ele no dia a dia dele, pode ser que seja interessante pra ele. E tem valor. Se ele topar, perfeito. Então, quando eu mandei uma mensagem pra ele, né, e vamos lá, o João Bogado na época ele falava de copywriting. Então eu falei, cara, eu vou mandar uma copy pra ele. Vou escrever um texto bem escrito, bem bonitinho, utilizando as coisas que eu já tô aprendendo aqui com ele e tal. E mandei um textão pra ele assim, cara, muito bem feito, bonitinho assim, simples e tal. E aí depois, falou, cara, saiu curtindo ali os textos, né, que foi no Instagram. Depois ele só mandou, cara, topo, você vem quando? Tipo assim, aquilo, eu lembro que, cara, isso foi muito significativo. Tua sensação quando ele falou isso? Cara, foi muito significativo porque eu falei assim, caralho, bicho, deu certo. Porque, assim, eu sabia que seria uma grande oportunidade na minha vida. Talvez eu não imaginava que, de fato, seria um divisor de águas, mas eu sabia que seria uma grande oportunidade. Porque, assim, eu já tinha, em termos de conhecimento, já tinha o basicão, assim, mas eu tava completamente perdido em relação ao digital. E eu ia me relacionar com uma pessoa bem mais nova que eu, de muito mais resultado que eu, e que a gente tinha vários valores parecidos. Eu falei, porra, que legal, cara, vai ser uma troca bem legal. E assim, com certeza as minhas experiências antes, as viagens que eu tinha feito, as formas que eu fiz as coisas, isso chamou bastante a atenção dele também. Então ele falou, porra, curti também, e vamos fazer. Resultado disso, Gabriel, eu fiz uma semana de filmagem com ele, basicamente filmei ele nas reuniões que ele ia e tudo mais. Rolou uma coisa muito sincrônica aí, uma coincidência, que ele tinha recém sido contratado pela Reserva. Ele ia morar no Rio de Janeiro, trabalhar diretamente com o Rony, o fundador da Reserva. Ele tava no gap ali de 20 dias, que ele tava se mudando de São Paulo pro Rio. E ele, como ele tava nessa época produzindo muito conteúdo, ele falou, cara, eu vou pegar esses dias que você tá aqui, eu vou bater papo com todos os meus amigos, enquanto eu vou pro Rio de Janeiro. Cara, seu pedido, você ofereceu isso pra mim no time certíssimo. Caraca, ainda teve isso então, né? Então, olha, e aí pro meu lado, né, de benefícios pra mim, eu conheci todos os amigos que ele tava gravando. Você ampliou o teu círculo. Então, assim, é aquela coisa, poxa, o João Bogado é um cara bom, é um cara que a gente respeita, é um moleque acima da média. Ele, com certeza, pra colocar um cara dentro da casa dele, detalhe, eu dormi na casa do João Bogado essa uma semana, esse menino não é qualquer um. Então, todo lugar que eu ia gravar com o João Bogado, os caras falaram, poxa, que legal, você é aqui de São Paulo? Pô, me passa seu contato, não sei o quê. Na época eu não era de São Paulo ainda, né? Mas já passava o contato, obviamente. Então, foi tão sincrônico que, assim, não deu um mês depois, o Rodrigo Vinhas, que é um amigo do João Bogado, que a gente filmou e tal, ele me chamou pra gravar um evento também lá em São Paulo, na época. Eu fui nesse evento era o Mastermind dele, ou seja, um evento que as pessoas pagam, na época, de 40 a 70 mil reais por ano para fazer parte. E tinha todos os players do digital ali,
os principais, num ambiente reunido. E o mais interessante, que o Vinhas, ele tem uma experiência humana muito legal. E esse Mastermind era num hotel chamado Ponto de Luz. E esse hotel não tem internet, esse hotel é um hotel vegano. Então era uma experiência ali pra aflorar a humanidade, né? Tipo, pra quebrar a pessoa da rotina dela, muito interessante. Então todo mundo que tava ali teve uma experiência muito diferente. Marcante. Que normalmente ela tá acostumada. E eu tava ali filmando e ouvindo essas pessoas. E claro, né, no intervalo ou outro, numa coisa ou outra, as pessoas têm curiosidade pra saber o que você faz. E aí quando eu contava o que eu tinha feito e como eu tinha chegado até ali, a galera falava, caralho, moleque, pô, que legal, não, me passa teu contato, quando eu precisar eu vou te chamar, vou te indicar, fazer isso, fazer aquilo. Então, essa plantação, né, isso que eu fiz lá em 2019, ela reverbera frutos até hoje. Porque de lá pra cá, muitos dos meus clientes, eles se tornaram meus clientes depois desses eventos. Então, são pessoas que eu conheci ali, são pessoas que me indicaram por ali, são pessoas que me conheceram em outros eventos, através das pessoas que eu conheci ali. Então, foi um efeito cascata, assim, avassalador, cara. Tipo, tu vê a tua plantação, e aí é uma coisa já estratégica. Tu tem algum anúncio, Fred Videomaker, rodando no Instagram, no Facebook? Cara, eu tinha um anúncio no Google Ads, mas não tá pausado hoje, não tem mais. Não tem mais. Assim, vamos lá, vai também em relação a ser burro. Se você olhar no Instagram hoje, cara, talvez você vai ver 5% do que eu tô falando aqui. É muito engraçado, né? Isso é um tema de podcast. Mas como um videomaker deixa de ser burro. Exato. Que a gente sabe o que tem que fazer. Mas, cara, é o que eu falo direto. Se você gosta de um cara de produção e o cara não para de fazer conteúdo, meu amigo, o conteúdo que ele faz é de livro, não é do dia a dia, porque não dá tempo. Mas eu acho, sim, que no futuro próximo esse cenário vai mudar, com certeza. E aí, ouviu, né? Ó, vai mudar. Ó, vai mudar. A gente tem uma torcida aqui, gente, pro Fred começar a fazer conteúdo, sacou? Porque, assim, de fato, se olhar lá no meu Instagram, não tem nada disso. Não tem, tipo, aparenta 10% talvez de todas essas coisas que eu fiz e essas coisas que eu posso fazer. Mas, assim, a minha relação ela foi construída muito no offline, assim, muito, de fato, nas relações interpessoais. Então, a minha tese, resumindo ela, é essa. Quando você se conecta com uma pessoa e você se conecta com ela de verdade, você não está só se conectando com ela. Você se conecta com ela e com toda a rede dela. E se você é uma pessoa que tende a agregar valor nas relações sociais, as chances de você ser indicado para outros trabalhos, indicado como uma pessoa boa de estar perto, ela é muito grande. Então, eu já sabia disso quando eu procurei o João Bogado. Eu já sabia que eu tinha essa habilidade. Foi estratégico. E que eu poderia usar isso a meu favor. E ele também já, um molequinho de 19 anos que já tinha muito resultado. Então eu falei, esse moleque é esperto também. Esse moleque tem os mesmos valores que eu tenho também. Admiro o que ele tá fazendo. Então, eu também vou usufruir dos benefícios que ele tá me trazendo, né? Tipo, eu ia filmar ele. Ganha-ganha, né? Então, exato. Então, a partir dali, cara, as portas foram se abrindo pra mim de uma maneira muito interessante. Então, hoje eu trabalho com muitos players que são muito conhecidos no mercado. É muito por essa plantação lá de trás. Eu falo direto que a plantação você pode escolher ou não fazer, mas a colheita... Sendo prático, né, na pergunta, cara, como que você começaria hoje? Se você que tá ouvindo e tem uma habilidade, né, já sabe filmar, já sabe editar, talvez faça isso muito bem, cara, começa a olhar aí no seu ciclo, seja na internet, né, seja na internet e na sua cidade, né, faz uma dica muito valiosa, começa a procurar profissionais da saúde ali, aí médicos, dermatologistas, nutricionistas, pega essa galera no mercado da saúde /estético, comece a acompanhar ele ali no Instagram e tudo mais, se relacionar com eles e se pergunta, tipo, cara, como eu, com a habilidade que eu tenho, poderia gerar valor para essa pessoa? Por que eu falei nesse mercado específico? Porque eu acho que, tirando o mercado digital também, né, mas eles também estão no digital, essa galera hoje, eles tendem a ser bons pagadores porque o que eles fazem tem muito valor. Então, claro, eu vou estender também para a galera que de fato trabalha com o mercado digital, né? Então, assim, se você tá aqui assistindo esse podcast e de repente, cara, como é que eu posso prestar um serviço, como é que eu posso entrar nesse mercado? Eu faria isso. Então, mapeia assim, pessoas que você acompanha ou começa a pesquisar pessoas para você acompanhar e se pergunte, cara, como
que eu posso gerar valor com a habilidade que eu tenho? Como que eu posso fazer um vídeo diferente para essa pessoa? O que será que eu posso propor? Inicialmente, cara, eu proporei algo gratuito, assim, tipo, cara, eu não vou te cobrar, eu quero fazer um portfólio, quero criar um conceito diferente. Poxa, eu já tenho esse portfólio de outro mercado. Pô, o que eu posso fazer? Legal, você já não é um zero. Você é um zero naquele mercado, mas você já tem alguma coisa em outro, né? E assim, se você for lá fazer um trabalho bom, fazer um trabalho bem feito, e a pessoa gostar de você, a chance de você fechar um contrato com aquela pessoa, né, futuros trabalhos é grande. A chance dela te indicar para outros mercados é grande também. E agora você tem um portfólio daquele mercado para procurar outros serviços naquele mesmo nicho. Total. Então, claro, porra, é trabalho, né? Nada acontece do nada. Nada acontece do nada. Então, é uma dica que eu faria. Cara, incrível. Acho que abriu muito a mente da galera. E o que eu acho muito interessante, assim, uma das coisas que eu te admiro, cara, é que você é um cara que, primeiro, você olha muito pra dentro pra você poder fazer as coisas pra fora. E isso é muito raro, sacou? Você leva a sério a sua preparação como ser humano, né? Você é tipo um cara autotreinável, né? Eu acho isso muito, muito, muito incrível. E... Cara, só desculpa te interromper. Não, só, assim, isso até envolve como a gente se conheceu. Claro. Porque, assim, vamos lá, um contexto. Eu e o Gabriel, a gente se conheceu, e a Carol, a esposa dele, a gente se conheceu no evento do Marcos Marques e do Marcos Paulo. 2 players grandes, bem grandes do mercado digital. E na época que eu fui pra esse evento, né, o Marcos Paulo fez um story ali e tal, querendo videomakers ou fotógrafos que eram de São Paulo para fazer o evento. E para ir lá de graça. Nessa época eu já tava trabalhando, assim, tava num projeto recorrente com um cliente. E eu falei assim, cara, pô, quero ir lá, quero conhecer esses caras, quero ver de qual que é. E aí me inscrevi lá no formulário e tal. Aí tinha até uma perguntinha lá assim, tipo, quem que é você e por que a gente deveria te chamar? Aí eu escrevi, cara, eu trabalho com o Rodrigo Vinhas, eu trabalho com o Vitor Damasio, eu trabalho com essa pessoa, tal. Poxa, talvez eu tenha até algum valor pra gerar pra essa galera. Quer saber mais? Me liga. Eu fiz essa brincadeira. CTA. Fiz esse CTA lá no formulário. E aí a Rai me ligou, que era a assessora do Marcos Marques. Um beijo, Rai. E ela continua sendo a head de marketing hoje do Marcos Marques. Ela me ligou e falou assim, cara, você tem certeza que você quer vir e tal? A gente vai dar só uma ajuda de custo, no transporte e tal. Eu falei, não, tem consciência disso, tá tudo bem. E a gente foi nesse evento e a gente se conheceu. O Gabriel tava lá com a esposa dele. Você chegou, era bem novo pra você aquele universo, Era muito novo pra mim aquilo ali. Como foi pra você isso? Cara, caraca, isso foi muito louco. Isso é uma história longa. Mas só pra você ter uma noção, eu saí no mesmo esquema, mas aí foi um amigo que ia participar daquele evento lá. Ele falou, cara, abriram uma oportunidade. Eu não sabia que era o Marcos Marcos, eu não sabia que era o Marcos Paulo. Tinha ouvido falar do Pablo Marçal. E aí ele falou, cara, tem uma oportunidade aqui, cara. Só que é o seguinte, o evento é em São Paulo. É de graça e eu acho que, porque ele sempre quis me colocar no digital, sacou? Rafael Testa. Não vou mandar um beijo porque eu tô com você quase todo dia. Então ele falou, cara, você tem que ir pro digital, tem que ir pro digital. Ele que me perturbou com isso. E ele falou, cara, tem essa oportunidade aqui. Só que é o seguinte, ele falou comigo, eram 7 horas da noite e o evento era no dia seguinte às 6 da manhã, tinha que estar lá. E não tinha passagem pra ir. Caramba. E eu moro no Rio, o evento era em São Paulo, não tinha passagem aérea, eu tinha que ir de carro, passar 3 dias lá. Acho que foram 3 dias, né? Foi 3 dias. E não, enfim, eu tava investindo. Você sábado e domingo foi. E eu saí daqui de São Paulo e a Rai não acreditou. Não, você tem certeza? Não, acho que, olha, é São Paulo. Não, eu estou indo e tal. Ela não acreditou muito. E aí, cara, é aquilo, networking de confiança profundo, porque, o cara também chegar e indicar, aquele evento de ticket alto, tem um cara aqui que eu conheço, mas ele é do Rio, ele vai estar aí. 6 da manhã ele vai estar aí. Total. Então, o Testa mega ultra confiou. E a gente foi, e cara, foi uma lenha. Mas seja, só essa situação dá um podcast. Mas o fato é que, através de você fazer a tua plantação num solo que você considerava fértil, eu também, cada um do seu jeito, a gente tá aqui hoje. A gente é amigo e tá trocando ideia e tentando ajudar as pessoas num podcast. Olha que louco. Não, muito interessante. É muito legal, é muito legal.
Não, de lá pra cá, enfim, eu fiz vários projetos depois pra Rai, pra Marcos Marques. Me convidaram outras vezes pra fazer outras coisas lá. E não só isso, é uma visão nova de um player novo que você vai adquirindo. Né? Relacionamento novo, uma visão nova, experiências novas, tudo isso vai virando repertório, vai virando literalmente repertório na sua cabeça pra você trabalhar. Pra mim, abriu a minha cabeça. Porque eu não sabia o bastidor daquele universo, como é que as coisas aconteciam. Não só tecnicamente, mas até de mindset, assim. Tipo, eu tava lá no evento, o Pablo Marçal chegou de bicicleta com roupa de ciclista e falou, cara, acabei de pedalar 100 quilômetros. Que porra é essa? Que é isso? Eu não tava entendendo. E todo mundo muito louco pra vê-lo. E eu não sabia porque as pessoas queriam tanto vê-lo. E foi uma galera grande, né? Foi muito marcante, assim, pra mim, cara. Foi legal. Muito marcante. Foi bem legal. E... Não, eu ia falar o seguinte. Então, assim, resumindo ali um pouco. Tem 3 perfis de clientes, né? Então, o cliente que você tá aprendendo, o cliente que você tá construindo relacionamento, e esse cliente pode gerar outros clientes, etc. E o cliente que você ganha dinheiro. Então, mesmo hoje, eu faço coisas assim ainda. Então, tem pessoas que às vezes eu nem vou cobrar. Cara, eu quero fazer esse projeto, quero ir lá e tal. Tem pessoas que eu vou cobrar, tem pessoas que eu vou cobrar bem mais caro. Então, tudo vai depender de vários contextos. Porque, assim, claro, quando eu cobrar algo caro, é porque esse algo caro tem muito valor. Total. Não é só porque eu quero cobrar isso aqui e você deve me pagar, não. Porque senão o nome disso é milagre. Exato. Você não entregar nada e cobrar muito caro. Mas, cara, é bem interessante isso. Tem que fazer a parada acontecer. É isso aí. Cara, muito bom. Uma escola, né? Hoje foi uma pequena escola. Foi 1h17, caramba, foi bem 1h17? Dá pra ver daqui. Eu sempre tô lá. Gente, Nossa, tenho certeza que Fred tem que voltar aqui. Ele não falou da viagem Foi pra China ou foi pra Índia? Foi pra onde mesmo? Cara, a China foi em 2014. É um episódio antes ainda. Isso é bem interessante. É bem interessante. Então, assim, com certeza esperar ele voltar aqui no Rio pra gente ter um episódio 2. Dubai, o cara em Global, tu acha que é de sacanagem que é Fred em Global? Tu acha que é o quê, porra? Mas são experiências, né, cara? E aquilo que eu tava falando, cada vez mais as experiências estão remotas, né? Quanta coisa a gente tá ouvindo aqui de experiência transferida do Fred e quanta coisa ainda falta pra falar. E eu acho que a confiança de alguém que tá começando é construída ouvindo. Então, como é que você se torna um cara confiante? Ouvindo pessoas que fizeram o que você quer fazer, mano. Total. Que não aprendeu no workshop, no livro. Não, o cara fez. E é possível. E com humildade o cara compartilha porque é legal, sabe? Então eu tô muito feliz. Fred, brigadaço, cara, por ter vindo. Cara. Foi demais. Valeu. Muito obrigado bom. Pelo convite aí. Recados finais? Cara, vou falar um que eu escrevi num vídeo que eu fiz lá em 2016. Se permita fazer coisas diferentes na sua vida. Ou fazer as mesmas coisas de um jeito diferente. É o recado final. Top demais. Rapaziada, vamos encerrar por aqui e bora produzir. Valeu, rapaziada. Fred em Global. Tamo junto. Em Global.